Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Pontualmente meio-dia, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM, uma ótima tarde para você que nos vê em vídeo pelo preverfm.com.br. Começamos mais uma edição do Radar, sempre uma boa conversa para você que está acompanhando aqui pelo 100.9. E hoje o nosso convidado é um dos médicos mais queridos e populares aqui de Botucatu, Dr. Luiz Antônio Craveiro, que é gastrocirurgião. Doutor Craveiro, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui para um bate-papo. Boa tarde, Júnior, sou eu que agradeço a honroso convite. Queria também dar o meu boa tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo. Enfim, estamos aqui. Quantos anos já de clínica, de profissão aqui em Botucatu? Aqui em Botucatu eu estou há 42 anos, na clínica médica eu estou há 38 anos. É difícil não conhecer alguém que não conheça pelo menos de nome o Craveiro, né? Para o bem ou para o mal, muitas pessoas já passaram. Para o bem. Dá para calcular, por exemplo, eu lembro que eu conversava com alguns médicos, né? E perguntava, você tem noção de quantos pacientes você já atendeu? O Schmidt, por exemplo, né? O Schmidt falava, eu fiz 22 mil partos. Contabiliza quantos procedimentos cirúrgicos já fez ou não? Olha, eu acho que seria até interessante se nós tivéssemos vamos dizer assim, um valor total, um valor numérico total. Mas do meu ponto de vista, eu acho que o mais interessante é viver, é trabalhar, é atuar. Eu acho que não cabe muito no meu íntimo, né? Ficar contando as coisas. Eu vou ver se tá na calculadora aqui ainda. Eu me lembro que na semana retrasada eu perguntei pro Pipa, tá aqui na calculadora inclusive. Falei, Pipa, quantos atendimentos você já fez na sua vida, né? Falei, calcula tanto agora, mais tantos dias, X meses, tá, não sei. 180 mil consultas ou atendimentos. Falei, caramba, Pipa. E é mais ou menos isso na vida de um médico, né? No dia a dia, né? Eu acredito que sim. Eu acho que a gente hoje, com as redes sociais, principalmente com o WhatsApp, a gente consulta muito presencial e também online. Quer dizer, é difícil você fazer uma primeira consulta online, né? Com o paciente, uma telemedicina, mas aqueles pacientes que já estão sob os seus cuidados, eles têm essa liberdade de poder perguntar, tirar uma dúvida, né? Haja visto você, que já, né, inclusive já foi meu cliente, meu paciente, e a gente de vez em quando sempre estava conversando, trocando ideias, porque isso facilita para você que está precisando de uma orientação mais de imediato e também tira você da fila do consultório, que muitas vezes é uma fila longa, interminável, muito tempo de espera. Eu acho que favorece, tem vários aspectos positivos, alguns negativos, mas a maioria das vezes positivo. Então, o importante é você estar trabalhando. Às vezes você está dormindo à noite, o telefone toca, acorda a família inteira, né? Acaba a família também trabalhando com você, mas, enfim, escolhas, né? Para cada escolha uma renúncia. Eu acho que o mais importante é isso. A sua especialidade, ela é volumosa em termos de pacientes, né? Minha especialidade, a especialidade de gastroenterologia, talvez seja a que abrange o maior número de patologias, vamos dizer, de maneira mais simples, né, do aparelho digestivo, né? Desde uma gastrite, uma esofagite, uma colite, até um câncer de esôfago, um câncer de estômago, uma doença inflamatória crônica que você trata a vida inteira e não tem cura. Então, assim, a gente costuma dizer que o aparelho digestivo é o segundo cérebro do corpo humano. Então, tudo aquilo que atrapalha no emocional, o que não digere na mente, muitas vezes não digere no aparelho digestivo, né? O corpo fala. E aí a pessoa, como ele não tem muita noção sobre isso, ele acaba procurando o gastroenterologista. Mas a gastroenterologia, ela se divide em gastroenterologia clínica e na gastroenterologia cirúrgica, que é onde eu milito. Especificamente hoje, dentro da gastroenterologia cirúrgica, eu me especializei em uma outra subespecialidade, que é a cirurgia bariátrica e metabólica. Diminuiu o número de cirurgia bariátrica depois das canetas ou não? Olha, o que a gente pode dizer é que está havendo uma remodelagem, uma realocação de pacientes. Eu posso garantir para você que essas canetas vieram para ficar, elas são canetas do bem, ao contrário do que muita gente pode pensar. O grande problema são os remédios que são falsificados. A gente sabe que todo remédio tem por denominação droga, né? Então, se remédio fosse bom, não chamava droga. E o lugar que vende remédio não é farmácia, é drogaria.
Então a gente tem que pensar que você tem que ter, esse medicamento tem que ter procedência, tem que ter um profissional competente que sabe os efeitos colaterais para poder prescrever. Eles não podem ser remédios. Eu sei que por causa do preço muita gente usa remédio contrabandeado. Não vou citar nome de profissionais aí que não são da área médica que prescrevem ou que trazem esses remédios e vão aplicando, porque na internet você vê várias pessoas, vários até colegas profissionais médicos indicando o medicamento e ensinando a usar e alguns efeitos colaterais. Porém, na hora que a coisa complica, o que você quer mesmo é o médico que te prescreveu para você poder ter um atendimento decente. Mas, respondendo a sua pergunta, eu aproveitei para fazer um apanhado geral, mas respondendo a sua pergunta, não. Eu, particularmente, continuo operando os pacientes que eu sempre operei, porque a caneta, ela faz um efeito positivo para pessoas que precisam perder entre 10, 15 quilos, não é? Aquela senhora, aquela pessoa de meia idade que quer entrar num vestido para uma festa, uma solenidade. O grande problema é que elas têm que ser de uso contínuo, não é? Elas não são baratas no mercado, mesmo as contrabandeadas são caras, e às vezes ficar tomando remédio por muito tempo acaba fazendo com que o paciente não tenha uma aderência boa ao tratamento. Mas para pacientes que a gente opera, que são pacientes que têm que perder 50, 60 quilos, eu tenho um paciente lá que perdeu 120 quilos. Isso não existe caneta que resolva. Isso na bariátrica. Na bariátrica. Isso aí infelizmente, né? Eu digo infelizmente porque você ter que atuar sobre um órgão saudável para você poder tratar uma doença é sempre uma coisa, um paradoxo. Eu tenho que cortar um estômago que é bom, haja visto que a pessoa engorda, para poder fazer com que ele emagreça, né? Mas é o que temos para hoje. Quem sabe no futuro o mercado possa colocar remédios melhores do que nós já temos para poder evitar esses tipos de trauma. Uma caneta numa pessoa que precisa perder 100 quilos não vai fazer efeito nenhum, né? Sim, ela pode fazer efeito. Para nós cirurgiões, essa caneta ela veio em boa hora. Primeiro porque às vezes nós precisamos fazer com que o paciente emagreça 15, 20, 30 quilos para você poder fazer uma cirurgia mais segura. É diferente de operar um paciente com 200 quilos de operar um paciente com 170 quilos. É muito diferente. Então essa caneta ajuda, né? Antigamente usava-se muito o balão intragástrico, uma coisa que hoje praticamente já está em desuso. Ainda tem muita gente usando, mas a gente aqui em Botucatu eu vejo muito poucas pessoas procurar pelo balão. Antes iam muitas pessoas no consultório procurar pelo balão exatamente porque o balão intragástrico ele era um tratamento conservador, assim como a caneta. Ela é um tratamento conservador. Então, assim, a longo prazo, essas canetas e outra, elas tem uma coisa que é muito importante dizer para pessoas que estão usando e não estão emagrecendo, não fiquem frustrados. Essas canetas não dão o mesmo resultado para todos. Olha, eu trabalho com cirurgia bariátrica e metabólica há 30 anos e mesmo pessoas que operam e que fazem cirurgias radicais no estômago, depois de um certo período de tempo, eles podem voltar a engordar. Nós temos aí, em média, 30% dos pacientes operados com reganho de peso. Então, você imagina, essas canetas, elas têm uma boa atuação entre 35% a 45% da população. Algumas pessoas em torno de 10% a 15%, um efeito positivo, mas não tão esperado. E a grande maioria, diria aí 40% a 45% das pessoas não tem ação. E aí acabam lá terminando lá com o Dr. Craveiro ou com o Dr. Kik, que é outro que milita nessa área também. Aliás, eu vou dar um testemunho aqui e eu dou esse exemplo para todo mundo. Uma vez eu fui fazer um procedimento, qual foi a cirurgia que a gente fez mesmo? Da hernia de hiato, né? Hiatoplastia mais válvula antirrefluxo. A famosa hernia de hiato, né? Exatamente. E era mais ou menos, eu fiquei internado na noite anterior, era mais ou menos meia-noite já da quinta-feira, passa o Kik ali, conversa com o paciente dele e daqui a pouco passa o Craveiro, meia-noite e 30 mais ou menos. Conversei, trocamos uma ideia ali. Quando foi 5 horas da manhã, você estava me chamando pro centro cirúrgico. Eu falei, você não dorme, você tem vida? Olha, eu vou falar uma coisa. Você e o Kik, os dois. Eu falei, caramba. Eu acho engraçado essa colocação, Quinteiro, pelo seguinte, tem uma música que tem uma frase que diz assim, né? O que será que eu tô fazendo quando você não me vê fazendo nada, né? Então eu acho que essa não procede muito. A gente tem tempo para tudo, graças a Deus. É lógico que todo começo de vida é muito mais difícil, né? A gente tem que sacrificar algumas coisas para poder atingir alguns objetivos. Então os filhos crescem, o casamento vai passando, a gente vai envelhecendo,
mas o mais importante é o legado que você deixa. Eu acho que na vida tudo vale a pena quando a alma não é pequena, já dizia Fernando Pessoa. Eu sou obrigado a concordar com ele agora que eu já tô do meio pro fim. Eu acho que tudo na minha vida valeu e valeu muito a pena. Deixou descendentes na gastrocirurgia? Eu tenho um casal de filhos, né? Eu tenho a minha filha mais velha, a primogênita, a Marcela, que quem conhece a Marcela costuma dizer que a Marcela é o craveiro de saias, porque até os palavrões que ela fala são exatamente iguais aos que eu falo, do mesmo tom. Palmeirense também? Então, rapaz, aí não deu certo. Corintiana inveterada, rapaz, e não teve como. Mas o menino, que é o esperto da família, que é o advogado, esse aí eu conquistei às custas de muito suborno. Ele é palmeirense como o pai. E assim, como todo palmeirense, né? A gente respeita muito os corintianos, mas se puder a gente torce contra sempre, né? Assim como eu torço contra a Argentina, viu? E ontem não deu, hein? Ontem já me chamaram de pé frio já, que logo de manhã eu coloquei postei uma foto de uma camiseta da Inglaterra com o hino, Deus salve a rainha. Depois a Inglaterra perdeu. Mas a culpa foi do Mick Jagger, né? O Mick Jagger tava lá no campo, né? Azarado do caramba esse rapaz aí. Ele já, inclusive o Brasil, ele já azarou, né? Lembra na Copa de 2010? Ele tava lá assistindo Brasil e Holanda. Daqui a pouco a gente volta pro futebol. Sobre a questão do bariátrico, né? Até uma pergunta que chega aqui, eu não sei o nome da ouvinte que mandou. Existem quantos tipos de cirurgia bariátrica? Olha, hoje aprovados pela ANS, pela Agência Nacional de Saúde aqui no Brasil, nós temos autorização para fazermos 4 tipos de cirurgias bariátricas. Mas, assim, em termos de ciência, a gente tem conhecimento de aproximadamente 20 tipos de cirurgia e vários subtipos. Assim, a grosso modo, nós não falamos em tipos de cirurgia, nós falamos em mecanismos de ação da cirurgia. Existe a cirurgia que ela restringe a alimentação do paciente, são as chamadas cirurgias restritivas. O exemplo mais clássico é a gastrectomia vertical sleeve, que todo mundo quer fazer o sleeve que só grampeia o estômago. E ele não tira pedaço, ele só grampeia. Não, ele tira a parte excessiva do estômago. Ele deixa o estômago aí com uma capacidade em torno de 150 ml. O estômago, em média, tem uma capacidade de 1,5 litro, então são 1.500 ml. Você deixa um estômago com 150 ml, reduz a capacidade a 10%, é uma boa restrição, quer dizer, a pessoa vai automaticamente comer menos. E existem as cirurgias que são desabsortivas, ou seja, a pessoa pode comer o quanto quiser que o organismo não vai absorver, né? Tem várias cirurgias, nesse campo tem várias cirurgias hoje, todas elas com muitas limitações. E as cirurgias mistas, cujo caso mais emblemático é o bypass gástrico. Você tanto restringe a quantidade de alimento, quanto você também diminui a quantidade de absorção que o aparelho digestivo vai fazer sobre esses alimentos. Grosso modo é isso aí. Agora vamos imaginar, vamos lá, eu tô com 180 quilos, tomara que eu nunca chegue nesse ponto, mas vamos imaginar que eu tenho 180 quilos, vamos diminuir um pouquinho, vamos para 130, 140, eu como o dia inteiro, eu como de tudo, aí eu vou lá, eu vou fazer a cirurgia bariátrica. O meu estômago vai entender que eu tenho uma nova realidade, mas e meu cérebro? A cirurgia bariátrica, ela começa primeiro no cérebro, essa é a grande verdade. Por isso que o paciente, ele nunca chega numa primeira consulta e já tem uma indicação e já sai do consultório com a cirurgia com data e hora marcada. O paciente precisa passar por um complexo de avaliações, não é? Ele precisa passar por um psicólogo, muitas vezes ele precisa passar por um psiquiatra, ele precisa passar por um nutricionista, ele precisa avaliar a parte orgânica dele, um cardiologista, precisa ver o sistema metabólico, precisa passar por um endocrinologista, ver como é que tá a função respiratória dele. Então, de certa forma, a cirurgia bariátrica, ela avalia de uma maneira global a saúde do indivíduo e observa se tal indivíduo tem capacidade de suportar essa perda. Comer é um prazer que não tem tamanho, então todas as vezes que você vê alguém triste, chateado, aborrecido ou eufórico, ninguém, pelo menos que eu saiba até o momento, não vi ninguém lá no consultório chegar e falar assim: doutor, quando eu tô com depressão eu boto um tênis no pé e corro 10 quilômetros. Não, eu abro a geladeira e como um bolo de chocolate ou como uma barra de chocolate, porque isso aumenta, né, os hormônios que dá o prazer ao indivíduo, dopamina, endorfinas, serotonina. Então esses hormônios dão aquela sensação de prazer. E vários trabalhos sérios, trabalhos documentados indicam que
O açúcar sensu lato, de uma maneira geral, principalmente o açúcar de cana-de-açúcar, a glicose, ela é 20 vezes mais viciante do que a cocaína, né? Então a pessoa que vive num regime alto de açúcar no corpo, é difícil ele baixar isso aí sem ter alguma alteração. Por isso que você bariátrica que às vezes passa mal no começo, tem aquela ansiedade, bate aquele arrependimento, essa sensação de mal-estar é devido à queda abrupta do açúcar. Você tem que tirar o açúcar do indivíduo, exatamente para você poder mudar o metabolismo do organismo. É a abstinência que sofre, então. Exatamente, é uma crise de abstinência, como todas as crises de abstinência, como alcoólica, como abstinência de jogo. Então, tudo aquilo que leva a gente ao hábito e leva a gente ao vício, né? Comer é tão prazeroso que a gente precisa comer todo dia, né? O problema é o que você come, como você come, né? Assim como a bebida, né? Agora, sobre essa ação médica multiprofissional, se um profissional desses que você citou não der o ok, a pessoa não vai para a mesa de cirurgia. Não tem cirurgia. Esse protocolo é um protocolo padronizado no mundo. O cirurgião, eu penso assim, a gente tem que saber que existem profissionais e profissionais, né? Tem profissionais que às vezes se aventuram por caminhos antes, né, nunca antes navegado por ele, e acabam criando alguns subterfúgios para poder operar os pacientes, e eu vejo que muitos desses casos acabam terminando ou comigo ou com o Kik. E aí quando você vai ver o protocolo está incompleto, está inadequado, e aí eles usam de outros termos para poder fazer uma cirurgia bariátrica ou para atender os interesses do paciente. E muitas vezes a gente fica realmente bastante aborrecido, constrangido, chateado, com pena até do paciente, que não consegue de imediato realizar sua cirurgia porque um desses profissionais não dá o aval, né? Mas é o que temos que fazer. Se tem algum problema, a gente tem que primeiro resolver o problema antes de criar outro problema. Porque certamente o indivíduo ele não terá uma recuperação plena, ele não alcançará os benefícios que a cirurgia não só promete, mas como realiza. Tem uma mensagem aqui: boa tarde, passando para deixar um grande abraço a este meu médico, amigo e grande incentivador nos momentos mais difíceis que passei em minha vida. O cara que brinca que quando está tranquilo me liga para fazer uma cirurgia. Mandou um kkkk, abraços, Adriano Geleia. Nossa senhora, esse tem história para contar. Se você quiser saber do craveiro, tem que conversar com o Adriano. Eu devia ter convidado o Adriano para estar junto aqui na entrevista. Esse é um grande amigo, um grande parceiro. Eu acho que Deus não coloca as pessoas nas nossas vidas por acaso, e não é por acaso que elas permanecem. E queria retribuir esse grande abraço e dizer que se tem uma pessoa que eu admiro como pessoa, como ser humano, é o Adriano. Grande abraço, Adriano. Pegando esse gancho de Deus, e olha que interessante, né? Uma vez eu era criança, da infância para a adolescência, fazendo uma transição ali com 12 anos, e minha avó estava internada na Misericórdia, e ela estava entre a vida e a morte. E eu sempre tentei lembrar o nome do médico que disse essa frase. E hoje você citou um deles, René Gamberini. Ele disse o seguinte, ele chamou a família, eu nunca vou me esquecer. Ele falou assim: o médico cura, mas só Deus salva. Aquilo ficou na minha cabeça. Depois minha avó viveu mais 12 anos, saiu daquela. Como é que é Deus na sua vida? Como é que é Deus na vida de um médico? Já ocorreu de você tentar curar, mas só colocar nas mãos de Deus? Falar assim, olha, nesse caso só Deus vai salvar. Como é que é essa relação médico-Deus para você? Olha, eu sou de uma família cristã, uma família católica. Eu fui educado na fé católica. Na minha casa, todos aqueles que me conhecem, não precisa nem ser na minha intimidade, mas que me conhecem um pouco mais, sabe que eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida. Lá no meu consultório tem uma imagem bonita de Nossa Senhora, e Deus já, né, nasceu comigo, né? Eu nasci com Deus e isso foi no seio da família. Eu respeito todas as contradições, né, todos os contraditórios, mas com muito criança eu ganhei uma Bíblia do meu finado avô, o pai da minha mãe. Ele
ele me deu uma Bíblia na época em que farmácia era escrito com PH. Eu comecei a ler a Bíblia, eu tenho bem na minha cabeça isso com 9 anos de idade, e me interessei muito por aquela história, né? E com isso eu fui desenvolvendo esse lado, vamos dizer assim, mais esotérico, procurando entender as coisas, procurando saber qual que era a minha missão aqui, porque eu estou aqui. E na medicina, eu, parafraseando, mas de maneira diferente, o Dr. René e outros colegas, eu não me lembro o número do salmo, porque eu não sou muito bom para números, mas eu me lembro bem da frase: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o operário. Quer dizer, se Deus não estiver presente, não adianta eu ser o médico achar que eu sou o médico mais brilhante do mundo, né? Então, nós temos que pensar que antes de qualquer coisa existir, teve uma ideia de que aquilo poderia existir. E a Bíblia fala no Evangelho de João, esse eu sei que é no capítulo 1, que no princípio era o verbo, então tudo vem pela palavra. As pessoas que têm pensamento positivo, que são proativas, elas tendem a ter, não é mais sucesso. Sucesso é ser feliz, a gente tem que ter realizações. Então, no dia a dia, não vou falar para você cair naquele chavão popular que Deus é tudo, porque Deus é mais do que tudo. Então, eu particularmente tenho dentro de mim uma fé inabalável, e aonde não vai a minha mão, vai a minha oração. Pode parecer pedante, mas eu rezo por mim, rezo pelos meus familiares, eu rezo pelos meus pacientes, eu oro, meu trabalho é uma oração. Eu sempre agradeço a Deus esse dom, porque quando alguém me pergunta quem é o craveiro, eu falo: o craveiro é o espermatozoide que deu certo. A minha mãe tinha apenas um óvulo naquele dia, mas meu pai tinha 80 milhões de espermatozoides. Então, qualquer um que não fosse aquele que fecundasse a minha mãe, que viesse eu, não seria eu hoje aqui. Então, eu agradeço a Deus sempre, porque se o Senhor edificar a casa, em vão trabalha o operário. E se não fosse por ele, nada disso aqui existia. Cada um entende isso à sua maneira. Você já sentiu a intervenção divina quando os teus limites médicos chegaram? Se alguém quer saber o que é um milagre, conversa com o Adriano Gelé. Eu tenho milagres todos os dias. Todos os dias, quando eu acordo e abro o olho, eu já sei que é um milagre de Deus aquele dia. Quantos de nós que deitamos e não acordamos? E na medicina não existe nada melhor. Talvez até, se eu não fosse médico, talvez até fosse um ateu, porque a medicina é ou para o bem ou para o mal. Ou você acredita em você, ou você acredita definitivamente que existe um ser supremo. Não tem como. Olá, boa tarde, meu nome é Vanessa, sou paciente do Dr. Craveiro. O que mais me encanta nele é sua fé. Fiz a cirurgia bariátrica com ele, a sleeve, há 3 anos, minha melhor escolha de vida. Quando fiz, pesava 112 quilos, hoje peso 72. Sou uma mulher ativa, faço exercícios, mudou minha vida, minha autoestima. Mas lembrando que a bariátrica não se faz sozinha, temos que cuidar. É a Vanessa que mandou. É isso aí, Vanessa. Falou pouco e disse tudo. Você falou mais do que eu, em poucas palavras, o que eu estou tentando falar desde a hora que eu cheguei aqui. Parabéns. Você tem consciência de quantas pessoas são gratas e te veem na rua, e às vezes é difícil lembrar de rigorosamente todos os pacientes, né? Olha, nessa parte eu tenho uma cabeça até boa, eu tenho uma boa memória. Muitas vezes. Eu tô notando, lembrou da minha cirurgia? Posso não lembrar, não, eu lembrei da sua cirurgia e da sua recirurgia. Não foi uma, foram duas. Né? E quase uma terceira. Então, nessa parte a terceira teve anos depois. Depois. Eu sou um privilegiado, eu tenho uma boa memória. Eu sou ruim para guardar datas, guardar nomes, mas fisionomias, épocas, essas coisas eu consigo guardar bem. Mas assim, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né? Quando ele não fez os gostos dos romanos, Pilatos queria crucificá-lo. Quando ele não fez o gosto dos judeus, os judeus queriam crucificá-lo. Aí juntaram os romanos e os judeus e crucificaram. Então, quando alguém que gosta de mim encontra alguém que gosta de mim, são 2 que gostam de mim, mas às vezes isso não é possível, não dá para agradar a todos. Na medida do possível, eu acho que a gente tem que ser coerente com aquilo que a gente prega. Você tem que ser honesto e transparente. Aves do mesmo bico voam juntas, né? Boi branco anda com boi branco. Então, eu penso assim, eu tenho que pensar agora, nessa idade que eu estou atingindo, que eu tenho mais passado do que futuro, então eu tenho que pensar em viver bem, aproveitar bem e curtir bem a minha vida. Se Deus quiser,
fazendo pessoas emagrecerem, que é isso que eu sei fazer com maior maestria. Se quiser fugir do Dr. Craveiro, não vá na endoscopia às 6 horas da manhã. Continua indo todo dia lá? 6 horas da manhã é quando abre. Se pudesse abrir mais cedo, a gente iria mais cedo, né? Quando abre. Eu sei que quem abre a endoscopia é o Dr. Kik, depois aí chega a secretária, a Camila, depois aí chega o Craveiro, porque eu sempre dou uma passadinha antes para fazer algumas coisas que às vezes não estão lá na endoscopia. Mas eu gosto muito de parar para conversar, então sempre alguém me para no corredor, mas 6 horas da manhã estamos lá, de segunda a sábado. Ó, eu fiz uma endoscopia com você uma vez e eu fiquei grogue o dia inteiro, isso há muito tempo. E a última que eu fiz, eu saí, eu não podia falar isso, mas eu saí dirigindo, ou pelo menos com condições de dirigir. Mudou bastante a endoscopia? Espero que nenhuma autoridade de trânsito esteja ouvindo isso, porque pode ser que eles coloquem agora esses amarelinhos lá na porta da endoscopia, porque realmente é contraindicado, né? É proibido por lei. É por isso que eu falei, ó, tomara que ninguém me escute. Mas hoje mudaram os medicamentos. Você fazia endoscopia no passado com um medicamento maravilhoso para dormir, era o soro da verdade. Pô, era uma delícia. Esse remédio chama midazolam, comumente conhecido como Dormonide, né? Então nessa época eu ouvi muito esposo chamando o nome da mulher errada. Eu vi então, essas coisas, graças a Deus, para o bem. Hoje existe um medicamento chamado Propofol. Esse é imbatível. Você abre o olho, você já lembra de tudo. Não tem como você cometer alguma gafe. Né? Então não é uma percepção minha, mudou mesmo. Mudaram, os medicamentos mudaram e a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, ela preconiza, a gente tem, mesmo não sendo médico anestesista, a gente tem autonomia para usar alguns anestésicos até um certo limite. Mas nós fazemos endoscopia dentro do hospital, o que nos favorece, às vezes, alguma intercorrência, ter sempre um anestesista lá de sobreaviso para nos socorrer. Mas felizmente isso é muito raro. Qual foi o caso mais bizarro de alguém tentar sair correndo, de alguém tentar, sei lá, na hora do ápice não do exame, né? No pós-exame, na época com o Dormonide? Tirar a roupa e sair correndo achando... Teve isso? Teve, não foi uma vez só não. Cara, e daí, como é que faz? A gente tenta conter a pessoa, cobre a pessoa, depois a pessoa fica envergonhado, né? Isso aí são casos e casos, mas hoje já não tem mais esse tipo de problema. Eu me lembro que eu fiz várias vezes endoscopia, né? E num desses, ainda era da época do Dormonide, uma namorada da época falou, eu vou te buscar. Falei, pode ir. Falei, posso? Falei, pode fazer um interrogatório depois lá. E ela fez e a gente não lembra. A gente não lembra. Na época, e não se usa mais o Dormonide, então. O Dormonide hoje ele é usado só como medicamento pré-anestésico para cirurgias, né? Exatamente pelo fato dele dar esse conforto, esse bem-estar. E ele tem um mecanismo de ação muito curto, então a pessoa chega no centro cirúrgico já tranquilo, com a pressão estável, vamos dizer assim, com características mais próprias para ser induzido a uma anestesia. Então, existe, mas não de uso contínuo como em alguns centros o pessoal ainda usa. Você pode diluir, misturar o Propofol com o Dormonide. Eu, particularmente, depois que apareceu o Propofol, eu nunca mais usei Dormonide. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, doutor Craveiro. Aí está um grande ser humano e mestre no que faz. Fiz uma endoscopia com ele e saí falando que queria que ele engordasse minha esposa de novo. Um forte abraço. Um forte abraço, doutor, o Alessandro Tineu. Ô, Alessandro, eu vou falar uma coisa pra você. Será que ele falou com o Dormonide ou não? Eu não sei dizer. Grande abraço pra você, pra Jerusa, pro pessoal, tudo. Olha, vou falar pra você, pra engordar é a coisa mais fácil do mundo. O difícil é emagrecer. Engordar, isso aí você não precisa ir no Dr. Craveiro. Acho que o Nene lá do Tabajara oferece condições melhores. É uma boa entrevista aqui também, o Nene, né? Muita gente que, quando a gente fala do Craveiro, do Kik, de outros médicos, falam da figura humana, né? Como que é pra você? Isso vocês, claro, é de cada pessoa, é a característica de cada pessoa, mas tem médico mais reservado, né? Tem médico que é mais amigo, que passa esse lado humano.
Olha, a medicina, vou fazer uma comparação, talvez eu não seja muito feliz, mas como eu sou uma pessoa bastante sincero, eu gosto de falar as coisas que, não que isso seja realmente o que eu penso, mas é o que eu milito. Medicina hoje, e todos que estão me ouvindo pode ter certeza, é um comércio como todo outro qualquer. E para você vender bem o seu produto, você precisa falar das qualidades dele, você precisa se mostrar um bom vendedor. Eu diria que as pessoas não acreditam quando eu falo, mas eu sou uma pessoa extremamente tímida, é que eu sou um bom ator. Então, nessa hora, você tem que mostrar pro paciente de que lado que você realmente está, do lado do paciente. Então, para a mulher do rei não basta ser honesta, tem que parecer honesto, né? Mas eu acho que a grande percepção mesmo vem do sentimento. A pessoa sabe quando o outro se preocupa com ele e sabe quando é só superficial. É característica, como você falou, é característica de cada um. Isso já vem de berço já. Tem pessoas que são mais amorosas, né? Tem pessoas que são mais, vamos dizer assim, são mais técnicos. Existe lugar para todo mundo. Eu gosto muito de conversar e gosto muito de contar causa e tal. Isso aí é meu próprio, né? Que nem diz uma pessoa que eu amo muito e que me conhece, fala assim, que ela fala pra mim assim, todos os dias, quando ela pode, que eu sou o maior mentiroso que ela conheceu na vida dela, porque ela me conheceu há quase 50 anos e enfim casou comigo. Então fazer o quê? É paciência, né? Quantos anos de casado? Eu vou fazer 40 de casado, 40. Mais 10 de namoro, 50 anos. O Craveiro é nato de Botucatu ou não? Não, eu sou de uma cidade chamada Guararapes, no interior de São Paulo. E todo mundo confunde Guararapes como alguma cidade do Nordeste, porque eu tenho uma cara assim meio de nordestino, um jeito meio de nordestino, mas não, sou paulista da Gema, mas da Gema mesmo, bem do interiorzão. Você sabe que Guararapes é a sala de espera do inferno, né? Porque o inferno é lá em Três Lagoas. Quando eu cheguei aqui em Botucatu, que eu caí nesse frio aqui, a primeira coisa que eu queria era voltar pra trás, Deus me livre. E caiu aqui por conta da faculdade? Por conta da faculdade, vim estudar. Já era FMB ou era Não, já era a Faculdade de Medicina de Botucatu, já era Unesp já. Tá. Já não era FCMBB, já tinha terminado alguns anos Faculdade antes. de Ciências Médicas, né? Isso. Que ano que foi isso daí? Eu cheguei aqui em 84. E nunca mais saiu? E nunca mais vou sair. Agora eu encontrei o meu lugar, né? Todo mundo busca o paraíso. Eu rodei e acabei encontrando o meu, né? A primeira coisa que eu queria fazer quando eu terminasse a faculdade era sair daqui. Eu queria de qualquer maneira sair, fugir para qualquer lugar do mundo que não fosse Botucatu. Mas não assim, eu acho que um livro que eu li que me deixou assim, me marcou bastante, foi não vou fazer propaganda, mas é um livro chamado O Alquimista, em que a pessoa busca o seu eu e a sua identidade pessoal e ele dá a volta no mundo. Foi o que aconteceu comigo aqui em Botucatu. Eu saí de Botucatu, comecei a rodar o mundo, ninguém me queria, Botucatu me abraçou. Eu falei, aqui que é meu lugar. Tem o título de cidadão botucatuense? Eu agradeço muito, faço uma saudação, um agradecimento de público ao Sargento Laudo, que é meu amigo de muitos anos, desde quando nós fazíamos os nossos lanches lá na padaria Pecim, eu morei muitos anos ali perto na República, quando eu estudava. Então o Laudo me agraciou com o título de cidadão botucatuense, do qual eu tenho muito orgulho e muita honra. Eu sempre disse que quando eu morresse eu queria ser enterrado na minha cidade, e a minha mulher sempre fala, você vai me dar trabalho até depois de morto? Agora já não vou mais, já posso ser enterrado na minha cidade, Botucatu. Botucatu. O que mais te encanta em Botucatu? Ou o que mais te encantou em Botucatu quando você chegou aqui em 84? O que mais me encantou em Botucatu, sem sombra de dúvida, foi a faculdade. Eu vim aqui para isso, né? Do resto, eu odiava tudo. Essa que é a grande verdade. Mas, como do amor pro ódio é só virar a chavinha, da hora para outra eu percebi amando Botucatu e não me vejo, tanto é que hoje eu não me reconheço mais na minha cidade, apesar dos meus familiares estarem morando lá. Quando eu estou lá, o que eu mais quero é voltar para Botucatu, que aqui é meu lugar. Craveiro é espanhol ou italiano? Craveiro é português. Português. Craveiro tem o I, né? Craveiro. Craveiro lá em Portugal é igual Silva aqui no Brasil. Aqui em Botucatu eu descobri que tem 5 famílias de craveiro aqui, alguns até pacientes meus, e nós não somos parentes entre nós. Puxa vida. E de que região de Portugal? Meu avô era de Coimbra, eu não sei dizer pra você a região. Lá tem um leitão mais gostoso que eu comi na minha vida. Então, eu não sei dizer pra você qual que é aquela região, não sou uma pessoa
viajada. Eu viajo muito para dentro do corpo humano, mas viajo muito para fora, pro exterior eu vou muito, nunca, assim, não tenho essas oportunidades, hein? Eu gosto de trabalhar. Então vai para Coimbra e come um leitão lá. Só não fala que é médico lá. Essa é uma proposta. A Letícia, que sempre participa com a gente aqui, ela pergunta se tem um pódio das doenças estomacais. O termo que ela usa aqui. Não entendi a pergunta. Acho que ela quis dizer quais são as doenças mais recorrentes. Prevalentes? Sem sombra de dúvida, é a doença que o farmacêutico trata com mais frequência que a gente, né? A tal da gastrite, né? Que é a inflamação do estômago, ou então a esofagite, que é o refluxo. Acho que essas duas doenças, elas são as mais prevalentes. Do ponto de vista cirúrgico, a doença mais prevalente, além da hérnia inguinal, que é a hérnia na virilha, são as patologias da vesícula biliar, as chamadas pedras na vesícula. Então existe uma quantidade. É que eu posso falar sobre cirurgia, que é o que eu trabalho, né? Então as doenças cirúrgicas, hoje o meu top 10 é a cirurgia bariátrica e metabólica, é a cirurgia que eu mais realizo, e coladinho ali a cirurgia de vesícula biliar. Essas são as que eu mais realizo. Cirurgia todo dia? Ou não? Não faço todo dia porque o centro cirúrgico tem que dividir os espaços, né? Mas eu procuro operar o máximo que eu posso, que o volume é grande, mas às quartas-feiras é o meu dia cirúrgico, é o dia favorito, é o dia em que eu chego de manhã no centro cirúrgico, entro às 7 horas, quando começa a rotina, e aí não tem hora para terminar. Mudou, era quinta antigamente? Ou sempre foi quarta? Sempre foi quarta, por causa do nosso querido e saudoso Sorocabano. Ah, tá. Época de ouro. Essa época, infelizmente, se você fala pra mim o que mais eu tenho saudade em Botucatu, era a época do Sorocabano. Essa época foi muito boa. Uma época muito pródiga na minha vida, uma época que eu tive muitas realizações, muitas conquistas. Eu acho que o Hospital Sorocabano me ensinou a ser médico, viu? A Faculdade de Medicina me ensinou a medicina, mas o Hospital Sorocabano me ensinou a ser médico. Tenho muito boas lembranças e hoje, felizmente, está de portas abertas, né? Mas, como diz a música, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Então, né? Parabéns ao prefeito Pardini. Já colocava Tim Maia, né? Ao meu querido amigo Dr. Craveiro, minha gratidão, admiração, um grande abraço. Meu anjo de Deus na terra. Me deu vida nova. Tati Moloto e família. Oi, Tati, tudo bem? Um abraço. Espero que você esteja bem. Agradeço as palavras de consideração, né? Não sou merecedor, mas eu agradeço. 12:38. Voltamos aqui com o Radar Música e Conversa Boa, todos os dias um bom bate-papo para você. Hoje recebendo o Dr. Craveiro, que é médico cirurgião, gastrocirurgião e palmeirense e que gosta muito de futebol. Tá acompanhando a Copa do Mundo ou não? Eu diria para você que a seleção vai começar a jogar agora, né? Dia 23, né? O Palmeiras entra em campo dia 23, porque até agora jogou. Seleção paraguaia, né? Não, a seleção que jogou até agora foi a seleção do Brasil, né? Do Ancelotti, né? A minha seleção vai começar agora, dia 23. Acompanhou a Copa ou não? Nos momentos possíveis, os jogos foram jogos à noite, deu para acompanhar bem. Achei essa Copa muito bem organizada. Os times hoje, a gente teve a oportunidade de ver muitos países emergentes jogando um belo futebol. Assim, não é surpresa para ninguém que 2 times de ponta chegaram à final, não é? Um pela técnica e pela raça, mas muito pela raça, que é a Argentina, e o outro a Espanha, né? Que é um futebol vistoso, bonito, com grandes jogadores. Uma pena, porque a Premier League, que é uma liga de futebol que tem muitos craques também, infelizmente a Inglaterra padece do mesmo problema nosso, né? Amarelou. Infelizmente. Faz uma baita de uma amarelada ontem, não? Mas eu vou falar pra você que eu vibrei mais com a seleção de Cabo Verde do que com a seleção do Brasil. Você sabe, Júnior, que na vida a gente admira muitas pessoas que têm vontade, né? Que luta com vontade, que luta com garra. E a gente sempre torce por eles. É muito difícil a gente hoje, nós estamos numa situação tão estranha nesse país, a gente fica patinando, a gente quer sair do lugar, mas parece que a gente não sai, né? Em todos os sentidos. Uhum. Então, é o país que vai dar certo, é o país do futuro, o futuro já passou, já chegou outro futuro, já tô na minha netinha e até agora não viu o país dar certo. A gente não saiu do lugar, né? Então é isso, acho que a gente tá perdendo muitos valores, as coisas boas que a gente tinha,
parece que estão ficando para trás, é uma percepção minha. Não é que o Brasil foi melhor, é lógico que hoje tomar banho de água quente, ter luz elétrica é muito melhor do que luz de lamparina, ninguém discute isso, mas são valores. A sociedade hoje padece de muitos valores, a tecnologia, ela melhorou muito a qualidade de vida das pessoas, mas o ser humano em si me parece que está um pouco mais, tá com um pouco de deficiência, né? Tempos fáceis parece que criam pessoas mais frágeis, né? Essa é a minha percepção. Piorou depois da pandemia? Olha, eu vou falar para você que a pandemia assim, na minha cabeça, todo mundo falava que ia melhorar, que o ser humano, mas eu acho que nem piorou nem melhorou, ela tá do mesmo jeito, seguindo o curso natural das coisas. Eu acho que a pandemia, assim como o pessoal fala muito de rede social, ela só serviu para expor quem realmente o homem é, sabe? Eu acho que tem muitas coisas que você fica guardando e aí você aproveita a oportunidade para poder libertar e liberar. Então a pandemia em si, por quê? O que foi a pandemia? A pandemia foi um desencontro de conversas, vamos dizer assim, de informação, desinformação. Quem tratou de pandemia nesse país, pelo menos, foram políticos, não foram médicos. Os médicos, muitos deles foram até proibidos de falar sobre o assunto, de tratar do seu paciente, de prescrever, não é? Então, um político dizer, olha, não vá no pronto-socorro se tiver com falta de ar, vá lá só quando você tiver com muita falta. Isso aí não tem cabimento. Eu não gosto de entrar nesse caminho, porque daqui a pouco vão me rotular de algum ista. É isso. Não, eu não sou nada. Eu sou pela vida, mas eu não sou burro, né? Eu também tenho o meu senso de percepção das coisas, né? Não sou saudosista, mas muitas coisas do passado, principalmente em termos de caráter do ser humano, poderiam voltar. As famílias hoje estão cada vez, nós estamos num país hoje onde se está se divorciando mais do que se casando. Alguma coisa não está certa, alguma coisa não tá errado. Onde você constrói mais cadeias do que escolas, é complicado, né? Falar sobre isso, falar sobre política. Em política eu só tenho um voto. Quando alguém fala para mim sobre política, eu falo, olha, eu só tenho um voto. Eu só voto uma vez e eu vou votar de acordo com a minha consciência. Então, mas não tenho assim, poderíamos ficar aqui hoje o dia inteiro falando sobre isso e muitos dos que estão me ouvindo vão concordar ou discordar, é um direito de cada um. O grande problema hoje é isso, você não pode discordar. Hoje você é proibido de discordar. Você tem que concordar sempre com quem conversa com você. Se você discordar, pronto, o que era bom, o doutor Craveiro já não é mais doutor Craveiro. Agora, voltando no futebol, você desfila seu futebol toda semana no Rebola, né? O Rebola como diz o pessoal lá no Rebola, você só joga no Rebola porque você paga mensalidade. Mas qual que é a posição do Craveiro lá? Olha, rapaz, eu vou falar pra você, sabe aquele cara que você pergunta pra ele que posição que você joga, ele fala qualquer uma, esse cara que é o ruim de bola, eu jogo em qualquer posição, menos no gol, porque eu não posso machucar minha mão, né? Minha posição no futebol, minha posição de origem mesmo sempre foi lateral esquerdo. Mas lá no canhoto? O pé esquerdo eu uso pra subir no ônibus, mas pra jogar bola até que ele funciona. Mas lá no Rebola, como eu corria muito, e aí do lateral fui pro ataque, depois do ataque voltei pra zaga e agora tô marcando o Alan, né? O alambrado, né? Depois que eu machuquei meu ombro, eu perdi um pouco o encanto aí pelo futebol por causa da minha idade. Eu acho que futebol é uma coisa competitiva, né? Eu sou uma pessoa competitiva, eu não sou capaz de entrar numa brincadeira pra não ganhar. Então, e ali, os amigos é uma família. O Rebola vou falar pra você, depois da faculdade de medicina é a maior bênção que pode ter acontecido na minha vida aqui em Botucatu. Aliás, eu fiquei em Botucatu muito por causa do Rebola. Do Rebola? Olha só. Então o Rebola é antigo, então, né? Eu estou no Rebola há 28 anos. O Rebola tem 45 anos. E tenho grandes amigos lá. É o único lugar onde eu não preciso ser médico. Lá é no Rebola. Lá no Rebola é engraçado porque a gente vai jogar bola e os caras chegam, né? Sabe como é que é chega o milho na gente lá, né? E depois chega no consultório, rapaz, tudo mansinho, dá licença, doutor, mas pra me dar pancada ninguém pede licença, né? Chega a botina, né? Mas eu preciso voltar a ter o entusiasmo de sempre, porque aquilo ali é um lugar maravilhoso, com pessoas maravilhosas, muito grandes amigos. Abraço pro Foguinho, que é meu padrinho, que me indicou e me levou lá, o seu Ademir Pelícia, grande jogador, grande ponteiro, nossa, família de boleiro.
E assim, olha, para falar do Rebola, para quem não conhece o Rebola, é impossível. Para quem conhece, não é necessário, né? Como dizia o João Merbetti. Então, não é qualquer um que entra lá, tem que ter indicação. Hoje. Tem padrinho. O Rebola é um clube privado, onde você tem que ter uma pessoa que indique você para entrar. Você tem que fazer um teste, passar por 3 meses de experiência junto com o grupo. Olha que legal. Para ver se você é aprovado pelo grupo, para ver se você se enturma também no grupo. Então tem uma condição lá que você entra como sócio atleta e depois, com o passar do tempo, você acaba adquirindo o título do clube e passa a ser então sócio proprietário com direito a voto, a interferir lá nos destinos do clube. Eu tive a grata satisfação de ter sido presidente no ano de 2024 e 2025, onde eu sucedi o Pedro Fernandes, que tinha feito uma gestão que ele monetizou o clube nessa época, que foi a época da pandemia, e a coisa mais fácil e mais gostosa do mundo é gastar dinheiro, né? Aí depois eu entrei, o caixa tava cheio, aí nós fizemos grandes benfeitorias lá, sempre com a ajuda de todo mundo, né? Mas ninguém é unanimidade, mas tá. E o legal que são pessoas de várias idades, várias faixas etárias lá, né? Várias idades, são de várias origens aqui dentro da sociedade, todo mundo se respeita muito e a gente tem um código disciplinar lá muito rígido, muito severo, e eu até hoje no Rebola, nesses 28 anos que eu estive no Rebola, de brigar é a coisa mais fácil do mundo, né? Porque jogar bola sempre tem as discussões, mas nunca eu vi uma pessoa sair em vias de fato com o outro lá, e isso, a primeira vez que isso foi quase que aconteceu, o atleta foi expulso sumariamente, porque a regra permite isso, né? Parabéns ao grande amigo Craveiro, forte abraço, Edmilton. Edmilton Santana, que tem o primo? É primo? É o primo. O primo ele jogava de lateral, eu jogava de ponta. Foi a primeira grande lesão e grave lesão que eu cometi no Rebola. Eu sou meio butinudo, né? Coitado do primo, rapaz. Pôs o tornozelo na frente, ficou quase 6 meses sem jogar bola. Teve um entorse feio lá. Grande abraço, primo. Daí que ele começou a correr, então? Saiu do futebol e foi pra maratona. Depois, isso acho que incentivou ele um pouco. É um esporte menos traumático, né? Agora, a gente percebe a tua felicidade em falar do Rebola, dos amigos lá. Na medicina, se faz amigos? Ou são colegas? Poxa, tá aí uma pergunta que eu mesmo me pergunto, viu? Eu acho que amizade independe da profissão. Eu acho que amizade, amigos mesmos, é aquele em que você passa muito tempo sem conversar com ele, e depois de 20 anos, quando você conversa com ele, parece que você estava com ele ontem, né? E tem gente que você passa o dia inteiro, o tempo todo do lado e não parece que não te acrescenta nada, né? Tive a infelicidade de perder um grande amigo de infância esse ano, uma pessoa maravilhosa. E aí a gente sabe, rapaz, o quanto que isso aí faz falta e machuca, porque eu estava aqui distante e soube da enfermidade dele, do passamento dele, isso me causou uma tristeza muito grande. E esse sim, a gente pode considerar como um grande amigo. Mas é lógico que você trabalhar 24 horas, né? Trabalhar com o Kiki, trabalhar com o Mauro, trabalhar com o Valmar, trabalhar com outras pessoas da minha área, trabalhar com o Marquinho Ferreira, né? Ou com o Rafael, que é meu genro, não dá pra dizer que não são, no mínimo são irmãos, né? Porque a gente é irmão de sangue, tá lutando todo dia ali, né? Mas eu tenho grandes amigos na faculdade de medicina até hoje, os quais eu passo muito tempo sem vê-los, mas quando a gente se vê é sempre uma alegria muito grande. Sou muito grato a todos os professores da minha época. Não tenho oportunidade de frequentar a faculdade. A minha filha hoje ela trabalha na faculdade, ela é médica na faculdade, ela preferiu ficar fazendo carreira acadêmica e não vir aqui trabalhar na cidade. Nesse aspecto aí, eu acho que ela acabou realizando um sonho que era meu de início. Eu fiquei aqui em Botucatu de início porque eu queria fazer carreira na faculdade. Na vida acadêmica. Carreira acadêmica, mas assim, na vida tudo tem um propósito, né? Não era pra mim, mas aí a minha filha tá lá, tá se realizando. Então, graças a Deus, tudo tá caminhando bem. Mas tenho grandes amigos na medicina. Muito grandes amigos mesmo.
E quem que foi tua grande inspiração na medicina? Dr. Kiki. Ele é mais antigo? Ele é mais antigo que eu, né? Ele é mais antigo, apesar de ele ter a minha idade, praticamente, ele é um ano mais velho que eu, mas ele acho que não só foi a minha inspiração como profissional médico, como foi de muita gente. E a gente pode não concordar em tudo, mas eu posso dizer para você que se tem uma coisa que eu sei ser na minha vida, é grato. Eu sou muito grato ao Dr. Kiki e ao Dr. Írio Gonçalves, que hoje trabalha em Bauru, ele é o chefe do Hospital Estadual de Bauru. Essas duas pessoas na minha vida, eles me influenciaram muito. Tanto é que quando eu era aluno, eu era médico interno, quer dizer, era antes de ser médico, nem residente era, meu sonho era ser ginecologista. Mas quando eu passei na gastrocirurgia, que eu tive contato com esses dois cidadãos aí, principalmente com o Kiki, que foi com quem eu convivi mais e convivo até hoje, essas pessoas me influenciaram de tal maneira positiva que hoje eu tinha que ser gastrocirurgião. Eu entrei na faculdade e não era para ser ginecologista, não. Deus tinha esse futuro para mim. Tô muito feliz, muito obrigado, viu, Kiki? Então o Kiki é mais antigo, então o Kiki já tem mais de 50 anos de... O Kiki é o nosso top, né? Eu falo pra você assim, toda vez que alguém procura uma referência na área médica aqui, na área de gastrocirurgia, a gente tem que colocar sempre com o nome do Kiki como evidência. E eu falo, ele sabe o quanto eu respeito, admiro, eu não falo isso da boca pra fora. É uma pessoa que eu tenho uma admiração, um respeito profundo. Hoje, ele é que cuida da minha filha na faculdade, ele que ampara ela, ele que orienta. Então ele tá tendo essa oportunidade, né, de orientar duas gerações, né? E sou muito grato a ele por tudo e ao Dr. Írio. E aos demais que me ajudaram, que sempre estiveram do meu lado, Dr. Nares, Dr. Celcinho, Dr. Spadella, Dr. Schoit, Dr. William Saad Rosny, quem que não se lembra, né? Dr. Arthur Roquette, Dr. Elson Félix, Doutora Maria Aparecida, doutora Maria Aparecida, a doutora Cida Arruda é uma mãe, sempre foi uma mãe para os residentes, para os alunos, uma pessoa fantástica que as gerações atuais não vão ter tido a oportunidade de conhecê-la, né? Então, admiração profunda e eterna gratidão. A última mensagem aqui ao Dr. Craveiro, grande médico, muito competente, atendo algumas pacientes dele e sempre tem feedbacks positivos. Foi a Jéssica, deixa eu ver aqui. Eu cliquei no nome dela para ver. A Jéssica Arruda Leme. Sim. Eu acho que ela é psicóloga, né? A psicóloga dos meus pacientinhos. Que legal. Doutor Luiz Antônio Craveiro, muito obrigado pelo bate-papo, pelas histórias, né? E pela aula de vida que você nos deu aqui hoje no Radar da Prever FM. Eu que agradeço. Como diz um programa conhecido do rádio, mas já terminou? Passa rápido, né? Muito rápido, muito rápido. Obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço, mas olha, só falar pra você, nesse tempo que nós estamos conversando aqui, eu já teria feito uma cirurgia bariátrica já. Uma ou duas? Duas não, né? Também eu sou rápido, mas não sou veloz, né? Daria pra ter feito uma bariátrica e a que eu fiz, a do refluxo. A do refluxo daria pra fazer duas. Obrigado, doutor Craveiro, um abraço. Uma boa tarde a todos.